Olá, bem-vindas a mais um episódio do nosso Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogas. E hoje estamos aqui com o nosso nozinho formado para entregarmos um episódio que temos muito carinho em fazer, que fala sobre as dores e dessa vez sobre as nossas dificuldades atreladas às dificuldades do paciente. Por isso, hoje, o nosso tema será quando os nós se cruzam, o que fazer quando a dor é também sua? Isso mesmo. Hoje tentaremos responder essa perguntinha bem intrigante. Tentaremos compartilhar um pouquinho sobre as nossas experiências, o que tem das nossas vulnerabilidades e, para além disso, como a gente costuma fazer isso quando essas situações acontecem. Nós também temos certeza que isso já aconteceu com muitos de vocês que estão aqui também ouvindo a gente. E se ainda não encontraram essa dificuldade, não se preocupem, isso vai acontecer em algum momento. Sim, é verdade. É tão difícil quando essas dores aparecem, mas hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão importante e esperamos que ele possa ser útil para você. Aproveita para nos dizer também como que você lida com essas situações quando elas acontecem, se isso já aconteceu com você, como é estar nesse lugar. Nós vamos amar saber sobre a tua experiência. Quantas coisas precisamos saber sobre nós para respondermos essa pergunta, né, meninas? Mas vamos começar essa conversa falando um pouquinho das nossas experiências. Isso já aconteceu com vocês? Não Adorei aconteceu, fazer a vai pergunta, acontecer, porque quer né? dizer que eu não preciso responder. Ah, precisa sim. Daqui a pouquinho você responde também. Se quiser começar, pode começar. Gente, é É, óbvio, né? é, não tem E como, né? eu tô pensando até, assim, recém-formada, né? Aquela coisa, assim, também de isso ser um medo, né? Assim, não, mas e se a pessoa chega, lá na sessão e fala uma dificuldade que é minha, como é que eu, né, vou ajudar aquela pessoa, se aquilo também é uma dificuldade minha? Então, como isso assombra muito os psicólogos, nós psicólogos, principalmente quando a gente é recém-formado também. E acho que depende da dor também, né? Se é algo que, assim, já aconteceu com você e aquilo já tá bem elaborado, aquilo vai te tocar de alguma forma, mas vem de um jeitinho diferente, né? Mas quando é algo muito latente, que acabou de acontecer, não sei vocês, mas assim, aquilo me traz um certo impacto que eu tenho que estar muito atenta para não deixar aquilo emaranhar ali junto e talvez trazer um prejuízo para os pacientes. Eu Uhum. acho que de alguma forma tem esse emaranhamento, né? A Ana Rison fala muito, né, do amarelo com azul, formando verde, né? E que a relação terapêutica é isso, né? É essa troca. E não tem como dizer que a gente não vai ser impactado pelas histórias dos nossos pacientes, e por aquilo que eles estão vivendo, por aquilo que eles estão trazendo para a gente. De alguma forma, a gente é impactado, de alguma forma, né? E quantas histórias e quantas frases de paciente que muitas vezes eu não trago para minha vida, eu não trago para minha história, eu não trago para mim. Mas eu acho que tem algumas dores que são básicas, né? Dores de relacionamento, dores de necessidades não atendidas, dores de luto, né? São dores frequentes, que frequentemente aparecem para gente, e quem nunca teve, né? Um luto, uma dor no relacionamento, uma necessidade não atendida, que todas nós tivemos. Uhum. Eu ia perguntar um exemplo, né, para vocês trazerem exemplo da vivência de vocês, para talvez ficar mais sólido, né, para quem está escutando. Mas eu vou começar com o meu exemplo, aí depois, se vocês quiserem se sentir à vontade aqui, eu lembro, e olha que eu nem era terapeuta do esquema, quer dizer, não, eu nem era terapeuta do esquema, nem, hum,
nem tinha estudado, ou já tinha estudado alguma coisa, mas assim, faz muito tempo. Foi bem no início, né, da clínica. Eu lembro uma paciente onde, né, ela buscou terapia por um processo de luto. E uma das intervenções que eu fui fazer foi da cadeira vazia, né? Porque a queixa sempre vinha com essa coisa, não deu tempo de dizer, não deu tempo de falar, né? E aquela sensação de que a gente já viu dos nossos pacientes, né? Ou de nós mesmos, aquela coisa entalada, sabe? Aquela coisa não dita, aquela coisa que faltou dizer. E ali naquele processo, ali naquela intervenção, ali com aquela paciente, era muito importante que ela pudesse passar pela experiência em dizer tudo que ela precisava dizer, né, para a pessoa que foi embora. E na minha história, eu perdi meu pai, né, de uma forma muito trágica. E eu fiquei com não a mesma, né, não o mesmo dizer, mas eu também fiquei engasgada. Eu também não, para mim também não deu tempo. Para mim também faltou mas eu tinha tanta coisa para falar, né? Porque foi de uma forma trágica, meu pai foi morto e, e eu entendia tanto aquela necessidade de que ela tinha, né? Que a paciente tinha da fala. Então, vocês imaginam eu me preparando, né? Porque ali eu ia fazer uma intervenção para ajudar a minha paciente. Eu tinha passado pelo processo da perda, né, no meu pai. Não era recente, mas foi uma perda porque foi um trauma na minha vida, né, que aconteceu. E eu fui, né, porque nós vamos, né, meninas? Nós vamos. E eu fui, eu me preparei. Ah, eu lembro até hoje da sessão. Eu lembro até hoje da fala, do engasgo, do momento do silêncio, de não conseguir falar, né? A gente fala aquele delay, né? Tipo, vai ou não vai, mas na hora que começou as primeiras palavras a sair da paciente, parece que foi tipo, parece que foi, né? Saiu muita coisa. Mas eu lembro de eu tolerar aquele silêncio inicialmente, de dar espaço para ela, de entender de tipo, eu também tinha muita coisa para falar. E pode ser que eu já queria falar logo, mas eu tinha que esperar o momento dela. Então, tolerar o silêncio para que ela conseguisse falar. E ali ela falar tudo, e incrível, né? Para ajudar assim todo o processo, a pessoa em que ela tinha perdido era o pai, né? Era o pai. Então tinha muita coisa ali que ela falava, cara, e que eu tava conectada ali com ela, eu tava entendendo que ali naquela cadeira vazia tinha um pai e as coisas que ela tava dizendo para ele, que fazia parte da história dela, mas o quanto também me levava a uma dor conhecida, a uma dor de que eu também preciso virar essa cadeira uma hora para mim, né? Eu também preciso fazer isso. E eu lembro que eu fiquei ali do lado dela, né? Eu fiquei do lado da paciente, a gente coloca a cadeira do lado, né? A nossa cadeira do lado. Ela chorava tanto, tanto, mas e foi algo tão libertador, foi algo tão, o alívio foi tão imediato, do tipo, a gente vê até na fisiologia da paciente, né? O ombro sai mais baixo, sai até mais cansado, né? Até mais vazio, sai vazia. E eu lembro que eu fiquei do lado dela
E foi nesse momento, quando a gente escuta tanta coisa, né, da faculdade, a gente escuta tanta coisa de tanto lugar, a gente tem tantas nossas vozes internalizadas de que a gente não pode se emocionar, de que a gente não pode não sei o quê, de que a gente não pode. E eu lembro que eu me emocionei com ela, mas eu me emocionei dela tá conseguindo fazer aquilo, dela sair tão forte, dela conseguir botar pra fora tudo aquilo, né? Eu não chorei desesperadamente pelo meu pai, não foi isso, mas eu me emocionei pelo momento, pela aquela conexão que estava acontecendo. Né, acabou a sessão e até hoje ela fala ela também lembra da sessão, né? De que o quanto foi importante e o quanto depois dessa sessão foi uma virada para ela conseguir os processos da vida dela de outras áreas da vida dela. E eu lembro que a minha sala, ela era toda de vidro, assim, tinha uma parede toda de vidro que dava para ver assim a cidade. Ela saiu à sorte, né? A gente não tinha orientação na época, né? A sorte foi que eu não tinha nenhum paciente depois, logo em seguida. E por sorte, eu fiquei sentada ali na poltrona dela. Eu sentei na poltrona dela, que ela estava sentada, e eu fiquei olhando pro nada. Só, acho que eu estava existindo ali. E eu precisei, sabe? De um momento longo, acho que eu fiquei 1 hora ali, sentada. Eu não tinha reação, eu não tinha. Eu também estava vazia um pouco, sabe? Eu também estava. Então, assim, isso foi uma experiência e foi bem forte para mim. Fora Intensa. outras, né? Fora outras dos esquemas dos nossos pacientes que são iguais aos nossos, né? Não é porque nós somos terapeutas é que nós não temos esquema, né? A gente dizer que a gente não tem esquema seria a mesma coisa de dizer que a terapia do esquema não existe, né? Se para todo mundo tem necessidades emocionais não atendidas e diante delas não atendidas forma esquema, todo mundo tem esquema, né? Cada um tem o seu. E seria bem utópico pensar que todos os pacientes seus terão esquemas diferentes de ti. Uhum. Né? Então, eu Uhum. lembro dessa experiência que fazia parte de uma história de vida minha, desse luto, e fora os pacientes aí que vêm com esquema, com as dores, né? Sei lá, a dor do abandono. E o quanto a gente precisa ter cuidado para olhar, para é, para não deixar aquele esquema do paciente perpetuando mais forte, porque é um esquema também seu. Uhum. Porque parece que automaticamente, como você entende aquele esquema, tipo, chega até a brilhar os nossos olhos, né? Ai, vem aqui, né? Tipo, vem aqui, eu entendo a dor do abandono. Eu sei. Ou não, né, Chay? Ou a gente também pode usar uma estratégia mais evitativa e quando o paciente Sim. leva E não aquilo, a querer gente ver. meio que ignora para Tipo, não entrar naquilo. Uhum. eu Uhum. acho que uma das minhas dificuldades é pegar, né? Tipo, aí eu saio Uhum. pegando, né? Porque eu quero abraçar. Vem, que eu entendo essa. Então, o meu olhar é sempre é, é não ajudar a perpetuar aquele, não reforçar aquele comportamento que a paciente está fazendo, né? Que vem, sei lá, do abandono. Eu já Uhum. falei, né? Meu principal, então, esquema é abandono, tá, gente? Pronto, botei pra jogo. Sim. É. Ai, Chay, assim, primeiro, obrigada por você compartilhar, né, assim, de algo que foi muito intenso mesmo, assim, você falando e a gente vai, o coraçãozinho vai ficando apertadinho, assim, né, de imaginar isso acontecendo, de ter acontecido essa tragédia contigo Aham. e de você compartilhar, mas isso mostra mesmo, né, assim, que não é impeditivo, né, essa dor ser a mesma dor, né, que a gente sente ou que a gente sentiu, isso não impede a gente de atender aquela pessoa, né? Sim. E que, na verdade, você estava ali num lugar que você realmente conhecia aquele lugar, você conhecia aquela dor, né? O quanto isso
não conectou mais ainda, né, assim, você com a tua paciente, e justamente conseguir estar ali naquele lugar de reparentalizar, de amparar, de cuidar daquela dor, já que também foi conhecida e é conhecida por você. Uhum, uhum. Sim, E sim. acho que quando a gente se conhece, né? Quando a gente tem um autoconhecimento sobre as nossas dores, aqui especificamente sobre nossos esquemas, né? Isso pode ser, sem dúvidas, um caminho facilitador, onde eu sei que eu preciso esperar, que eu preciso dar o tempo dela, né? Que eu não preciso dizer nada naquele momento e conseguir fazendo esse manejo. Acho que a história da Chá é uma história de sucesso que a gente tem aqui nesse momento, mas o quão é importante a gente se conhecer, porque muitas vezes, quando a gente não conhece, pegar o exemplo, né, do esquema de abandono, eu não sei como é, eu não sei que eu tenho, a gente vai entrar em estratégias de enfrentamento e a gente vai levar isso para o paciente, e isso vai formar ali um ciclo, né, esquemático com aquele paciente. E ao invés de ajudar ele, muitas vezes eu vou atrapalhar ele nesse processo. Então, acho que vale a gente pensar sobre, né, esse movimento e essa ferramenta como uma grande aliada para que isso não venha a acontecer. O que vocês acham? Uhum. Sim, faz todo Sem sentido. dúvida, né? Assim, a gente tem que ter os cuidados, né? Se não é que é, eu tenho a mesma dor ali, tá tudo bem, eu não vou, né? Assim, mas você tem que ter o cuidado, não é um impeditivo, né, de você atender. Mas em alguns momentos até pode ser impeditivo, né? Exato, Também a exato. gente tem que Sim, falar desse cuidado, né? Isso sim. também pode Até ser pode, impeditivo, até pode ser algo que, né, não dê conta de atender. não dê conta de E às atender. E vezes aí a você gente. forçar a atender o quanto é ruim, né? Do tipo, olha, não consigo atender, eu preciso encaminhar e tá tudo bem, né? E tá Tá tudo tudo bem bem, né? Então, encaminhar. tem que ter muito esse cuidado, né, de você entender qual é aquela dor, como que aquilo ali ativa você, inclusive ali, né, como terapeuta e também como ativa a tua criança e a tua história, e entender até onde você consegue ir, né, ali, naquele caso, para de fato você contribuir com aquela dor do outro. Né? Então, eu super concordo, né, Lê? A gente tem que ter esses cuidados aí também para saber até onde vai, né? Até onde a gente consegue realmente ajudar aquela pessoa e se acontecer realmente de algum momento, né? Você perceber que aquilo ali, você não está mais contribuindo porque aquilo te ativa muito, é uma questão tua também, ter essa responsabilidade, né? De também caminhar. Uhum, uhum, sim. Porque a E gente o é quanto humano, isso. né? Tem aquela Exato. frase do Paul Rogers, será? Eu sou péssima para dar nome para as frases. Que ele fala que ao tocar uma alma humana ali, a gente é outra alma humana. Então, é óbvio que a gente tem uma história de vida, é óbvio que a gente tem dores e que vamos ter dores cruzadas, né? Nem temos tantas necessidades básicas assim para a gente ter tanta coisa diferente de outras pessoas, mas acho que nesse papel, né, de estar ali vivendo aquilo com aquele paciente, com aquele cliente que está compartilhando aquela dor importante, aquela vivência importante, é importante que a gente possa estar preparada de alguma forma e acho que além disso, né? Que quando acontecer da gente falhar com aquele paciente, que a gente possa ter, né, ultrapassado ali um limite que naquela hora pegou a gente de surpresa, que a gente possa pedir desculpas para ele, né? Dizer também que, poxa, acho que essa não era a melhor conduta que a gente poderia ter feito, né? Mas podemos tentar de novo, né? Talvez aquele momento eu estava sentindo muito o que você estava sentindo, e a gente poder reparar, né, o que aconteceu, o que não vai impedir a gente, às vezes, de continuar aquele processo, ou vai, né? Então, acho que a gente volta de Uhum. novo no. A gente precisa se conhecer, entender nossos limites para saber o quão isso pode ser ou não difícil. E eu acho que Uhum. também a gente entender como isso tocou no outro, né? Eu vou trazer uma experiência minha, né? Mas está relacionada com luto também. Eu tenho paciente que trabalha o luto e talvez
por eu já ter passado isso há algum tempo e já ter trabalhado um pouco isso, para mim seja mais fácil. Eu acho que se fosse lá atrás, eu não conseguiria, né? Mas agora trazendo o meu papel enquanto paciente. Eu me lembro que depois de anos já do luto do meu pai, né? Depois de anos de já ter passado pela perda do meu pai, eu estava passando por um processo terapêutico, eu enquanto paciente. E aconteceu um fato na minha vida que me levou para aquele lugar de novo, da perda do meu pai. E do quanto aquele processo foi doído, do quanto um momento específico foi dolorido. E eu trouxe isso para terapia, né? Eu levei isso para minha terapia. E foi tão bacana, porque assim, eu despejei ali, né, aquele esvaziamento, aquela coisa, e eu falei, eu chorei, me emocionei muito, né? E ela estava com os olhos todo marejado também, e chorando junto comigo. E aí, no final, ela deixou que eu falasse, ela esperou que eu falasse e tudo mais. E não tem muito, né? É o esvaziar mesmo, né? Tem formas que a gente consegue lidar e tudo mais, mas naquele momento era o esvaziar mesmo. E quando terminou tudo, ela falou assim: a sua dor também é minha. E naquele momento ela se emocionou junto comigo, e isso para mim, para o meu processo terapêutico enquanto paciente, foi muito importante, porque eu me vinculei com ela de uma forma muito diferente. Então, também entender como é que isso ressoa do outro lado, também pode ser importante, porque para mim, enquanto paciente, aquele momento que ela teve comigo foi muito importante para mim, fez com que eu me vinculasse mais com ela. Então, eu acho Faz uma validação ali, né, Fer, de tipo... Exato, Uhum. exato. Foi decisivo, assim, para o meu processo terapêutico também, para que eu pudesse me vincular mais ainda com ela. E foi muito bom para o meu processo. Então, a gente poder entender isso também, né? E validar o que a Chay falou, a gente pode chorar com o paciente, Por favor, né? né, Isso é gente? carinhoso. A gente se emociona É que tem uma também. diferença, né, de você se emocionar, estar conectado com se desesperar. É que talvez quando as pessoas Exato, escutam exato. aí, né, nas redes sociais, é que já pensa que tá desesperado, ó, ajuda o psicólogo, E quase que tem que Assédio É trocar o choro papel. regulado, né? mesmo. Eu não acho que é nem o se desesperar, eu acho que é o choro mesmo. Tem esse preconceito de que a gente não pode chorar com o paciente, o psicólogo não pode chorar. Se o psicólogo está chorando, então. Não, a gente se emociona mesmo. Tem Uhum. histórias que são muito difíceis e tem histórias que batem na gente. E a gente vai se emocionar junto. E para o meu processo terapêutico, ela se emocionar comigo foi muito importante, né? Não é o desespero, mas é o se emocionar junto com o outro, Uhum. né? Compartilhando daquela dor ali junto, né? É Verissa, válido. sabe que você falando isso, lembrei da nossa supervisão, que você falou, nossa, como é difícil, né? A gente tem que ser uma terapeuta para cada paciente, igual uma mãe que tem que ser uma mãe para cada filho ali. E acho que é desse lugarzinho, talvez, que você esteja falando agora, da importância da gente conhecer o que aquele paciente, o que aquele cliente está precisando naquele momento, que para você era aquilo que precisava naquela hora, né? Para a paciente da Chay, era aquilo que ela precisava naquele momento, e que talvez uma outra pessoa ia ficar desconfortável se acontecesse qualquer coisa parecida. Então, acho que sim, precisamos ser uma terapeuta diferente para cada paciente, como uma mãe precisa ser diferente para cada filho. é olhar a necessidade de cada paciente, que por mais que você tenha 3 pacientes com depressão, cada um é um. Precisa de algo. Uhum, uhum. Cada um é um. Cada depressão é depressão. Esses dias eu vi um post, eu não vou lembrar que patologia que era, não sei se era ansiedade, depressão, mas acho que era depressão. Tipo, a depressão é igual para todos. Eu fiquei Eu em adoro que alguém dúvida. faz isso, porque eu nunca lembro também as frases, e aí eu falo, aí eu tenho que inventar no meio do caminho. Eu fiquei em dúvida, fiquei em Mas dúvida. fala o que você tá na dúvida aí.
Do tipo, né, a pessoa colocar e taxou mesmo, tipo, a depressão é igual para todos. Não é igual para todos, né? Nem no DSM é igual para todos, né? Porque no DSM você precisa ter tantos critérios, então já não é Não igual, são né? todos. Precisa ter todo. Nem no DSM é igual para todos. Por que que na vida real é igual para todos? Uhum, uhum. E, gente, vou Os contar. transtornos não são iguais para todos. A gente, né, nós acabamos de gravar um episódio fantástico, né? Não sei se vocês vão assistir ou já assistiram, não sei como que sai aí, enfim. Mas, justamente falando dessa necessidade que a gente precisa ter enquanto profissional, desse cuidado de buscar sempre mais conhecimento e esse olhar de processos, de transdiagnóstico, né, de parar. E temos que ser bons, sim, em entender o que é depressão, tá? Entender o que é depressão. Eu vou lá, eu vejo que precisa ter dois. Isso aí é rígido. Ou é tristeza ou é falta, né, de prazer. Tem que ter duas coisas. Uhum, Depois, eu tenho que entender quantos mais precisa ter em quanto tempo. Isso a uhum, gente precisa saber. Mas uhum, ela não vai ser igual para todo mundo. uhum, uhum. Sim. Vou trazer duas experiências minhas. Uma que foi positiva e outra que nem tão positiva assim, mas que a gente contornou ali quanto dava. Teve uma vez que eu terminei o relacionamento e eu tava muito mal quando eu tinha terminado. E de repente, no meio daquele caos, daquele sofrimento que eu tava, chega uma mensagem de um novo paciente. Oi, Letícia, estou entrando em contato para saber sobre umas sessões com você e tudo mais, como funciona. E meu WhatsApp, ele tem aquela mensagem automática, né? De tipo, me fale um pouquinho, o que você está buscando. E aí vai ele e fala, eu terminei um relacionamento e eu tô sofrendo Uhum. muito, eu E eu preciso quero de que você cuide de terapia. mim. Uhum. Gente, eu olhei aquilo e eu falei, Deus, o que que você quer de mim nesse momento, né? Por que comigo, né? Socorro, Deus! Com tanta psicóloga nesse mundo, por que eu, né? Agora, assim. E assim, o processo com ele foi muito bom, no sentido, obviamente, que, né? O meu fracasso nunca deixaria eu deixar de atender esse paciente ali, porque eu era competente, né? Eu tinha que atender. E foi muito bom, assim, nesse aspecto que vocês falaram de poder entender a dor dele de uma forma mais profunda. Quando ele falava sobre a dor, era uma dor conhecida para mim, né? E ter o conhecimento do que aquela dor fazia comigo era importante para falar assim, putz, é por isso que talvez ele tá demorando para acordar, né? Isso não é um quadro deprimido que ele tá entristecido, ele tá num processo, né, de luto. Então, com ele foi muito bacana, assim, e ele foi, né, voltando aos poucos, eu também, e foi ótimo. Mas eu tenho um esqueminha também de padrões inflexíveis e um lado um pouquinho mais punitivo, né? Eu ia falar desse. Eu acho que esse esqueminha aí é o Eu ia mais falar difícil desse da também. gente. Sim, sim. Assim, para mim, é muito difícil quando, né, a gente tá, passando algumas atividades que é muito importante para aquele paciente fazer e ele chega na sessão e fala para mim que não deu tempo. Aperta esse botão, assim, muito forte para mim. E minha vontade é falar, não deu tempo, né? Quantas horas você ficou no seu Instagram essa semana? E por muito tempo, ter que lidar com isso era muito uma evitação, assim, até entender, né, todo esse histórico. E aí eu, não, então tudo bem, né? E deixava E passar. não estando tudo bem. Não, não tava, né? Mas a gente. E teve uma vez com uma paciente que, assim, meu, ela, sei lá, fez isso umas 4 semanas, né? E na quarta, assim, eu tava enlouquecida já que ela não tinha feito aquela atividade. E aí eu parei, eu falei, olha,
eu vou precisar de um tempinho aqui para me regular, né? Porque Porque assim, senão eu vou eu tenho um explodir. lado, eu tenho um lado meu e queria muito brigar com você. Era online? Era online. Porque presencial já voa no pescoço, né? Ele queria muito brigar com você, mas assim, esse é o meu lado, né? E eu preciso lidar com ele. E eu entendo que não é. E aquela paciente não era aquilo que ela precisava naquele momento, né? Ela não precisava de alguém colocando mais uma pressão em cima dela naquela situação. E entendo que tem uma regra ali, né? Um limite que a gente também precisa colocar. E aí eu falei, eu queria muito ficar brava com você, esse meu ladinho, eu queria muito ficar brava com você, mas a gente só precisa esperar um pouquinho que ele vai silenciar, né? E aí ela começou a rir, as coisas ficaram, né, um pouco mais leves, e aí a gente pôde entender por que que ela não estava fazendo, né? Qual que era aquela dificuldade, e não num olhar de crítica e de julgamento, que é você ficou no Instagram, né? Por que que você não fez? Isso não ajudaria ela a fazer qualquer coisa. Isso é o meu lado crítico, né? Que tá ali tentando me chicotear toda hora e que não funciona, né? E se não funciona para mim, por que que não vai funcionar para ela? Então, essa é uma história de meia que foi bom, mas nem tão bom assim, porque na hora veio, né? Então, acho de novo, enquanto a gente não se conhecer, a gente não pode, né, oferecer o que o paciente precisa. E não sei vocês, cada vez que eu me conheço, parece que o buraco fica maior ainda, né? Você fala, meu Deus, quando que eu vou chegar lá no final, né? E acho que é só quando a gente morrer. Não tem final. Também Quer acho dizer, que Sim, tem tem. acho que final. tem, É, tem tem dois esse aliados. final Você ali, falou mas aí, também não tô querendo descobrir tão cedo. é, e acho que você está falando de novo, né? Muito do que a Fê falou também, Lê, que é esse poder da autorrevelação, né? E o quanto a gente pode utilizar a autorrevelação ali terapeuticamente mesmo ali, né? Tem que ser com esse fim terapêutico ali. Uhum, E isso da gente ter a mesma dor, ou a gente já ter passado, né, por alguma situação ali que lembra um pouco do que a pessoa pode estar passando. Eu estou me lembrando muito das psicólogas que eu atendo, né? Assim, parece que todas nós temos autossacrifício, né? Então a gente se conhece muito bem. E uhum, E, padrões inflexíveis e e outros padrões flexíveis. O lado... Autossacrifício, padrão inflexível, todas check. Então, Aí e- cada uma vai ter uns diferentinho aí. Eu venho com isso, abandono, alguém vem com alguma outra coisinha. Aí. exato. Então, primeiro essa percepção, assim, né, de que temos esquemas ali iguais, né, cada um, claro, com a sua origem, com a sua intensidade, com os prejuízos que trazem ali para a pessoa, né, mas a gente poder utilizar justamente dessa autorrevelação em alguns momentos ali para compartilhar, né? E o quanto isso é terapêutico. Então, enquanto vocês estavam falando, também me veio muito de alguns momentos em que eu compartilhei, né? Algumas questões ali e que foi muito rico, foi muito terapêutico ali para aquela pessoa que estava precisando também ali de saber, né, que outras pessoas também têm essa dificuldade, né, assim, que também já passaram por desafios parecidos, e até de tirar um pouco, né, gente, assim, esse que é muito perfeccionismo mesmo, assim, não, o outro é perfeito, né, então, assim, a terapeuta é perfeita, a minha terapeuta é perfeita, e eu é que sou, né? Aí pode até entrar um pouco da defectividade, né? E eu é que sou a cheia de defeito, né? E que preciso me desenvolver totalmente, assim que eu, né? Enfim, então acho que a gente quebrar um pouco isso desse olhar de até endeusamento, né? Da gente, assim, de Uhum, terapeutas, isso é tão rico, assim, é tão terapêutico, né? uhum, E uhum. o poder dessa autorrevelação aí usada, claro, com todo cuidado, né? Com aquela indicação terapêutica ali que faça sentido para aquele momento da terapia.
se vai ajudar o paciente, não é uma Que vai autorrevelação ajudar. porque você quer se revelar, É, e que né? você quer Em contar da sua prol, vida. é em prol ao paciente parar e falar, Uhum, entendi, uhum, faz sentido, me tocou, né? É em uhum, prol ao paciente. uhum. Sim, sim. Muito bom. É até porque, né? Acho. A, a Duda falando ali, né? Esse padrão de achar de que, né, o terapeuta não tem problema, ou o terapeuta é perfeito, ou no mínimo é resolvido, sabe, né? Sabe lidar com tudo isso. Tá, meu bem, passa 5 minutos com nós. É. Fica meio Acho que Pega o período, quem, fica, acho grupinho do que quem tá WhatsApp. com. fica É, um cadinho, assim, ó, meio período. é. Sim. E assim, a gente conversando disso, eu fiquei pensando em dois aliados, assim, tão importantes para esse cuidado, né? De quando a gente vai atender alguém que tem uma dor parecida, e a gente falando isso, desse cuidado de será quem me impede de atender ou não me impede, como é que eu, né, vou me observar, o quanto é importante terapia e supervisão, né, gente? Assim, você poder ter o teu autoconhecimento, realmente estar trabalhando as tuas dores, estar cuidando disso também ali, e também a supervisão, que é, como a gente já falou aqui, já teve até episódio sobre isso, a terapia do psicólogo, né? Da gente poder falar o quanto que aquilo ali pode ter ativado a gente, né? O que que a gente precisa desenvolver, né? Para realmente contribuir para aquele caso. Então eu vejo ali como duas Sim, estratégias ali, dois aliados. Uhum. sim, é muito importante. Tanto a supervisão quanto a terapia. É muito importante. E eu vejo muitas pessoas ainda não entendendo essa importância. Muitos psicólogos. Não sei se é pela questão da imaturidade. Eu acho que tem várias questões que envolvem aí, tanto estruturais quanto de crenças. Uhum. É, talvez mais aí nos que estão vindo, né? Nos que estão acabando de se formar. E que tem essa mentalidade de não supervisão, né? De não ter essa frequência, né? Olha aqui, Supervisão é nós um olhar temos, de fora, né, Chari? Acho que nós assim. estamos aqui em 4. Nós temos quanto tempo que a gente tem de formada? A Uhum. gente tem bastante tempo de formada. Eu tenho uma década, ai que veieira. Aí Eu, eu também. a gente faz veieira, a gente faz supervisão, né? Do tipo, eu vou fazer Semanal. isso assim que meu forme, depois eu não vou fazer mais, não vai fazer mais. Sim. E acho que para isso, né, a gente vem, tanto que o nós também veio desse lugar, mas a gente vem de uma prática muito solitária. A gente não fala do nosso trabalho com outras pessoas. O nosso cliente é aquela 1 hora ali que a gente está ali com ele, né? Óbvio que outras muitas por trás desse atendimento, mas a gente não senta numa mesa de bar e fala, nossa, hoje atende a fulana lá, né? Tá com um problemão em tal lugar, como acontece com outros trabalhos, né? Tipo, putz, hoje aconteceu isso na empresa, aconteceu isso no meu trabalho. Então, acho que é muito A gente fundamental que não pode falar. a gente não pode, né? E Não a gente pode. trabalha com um sigilo que não permite a gente fazer esse movimento. Então, fica um olhar muito único para aquele caso, para aquela, né, pessoa, e a supervisão, grupos de estudos e a nossa terapia tem esse olhar de fora que ajuda a gente a fazer esse movimento de um olhar um pouco mais criterioso ali, né? De deixa eu olhar o todo, deixa eu. Então, quanto realmente isso é importante de estar Muito, ali como no lugar dessa muito. dor também, não só dessa, né? Mas acho que essa também ajuda muito. Aproveitando até que a Duda trouxe, né, essa questão dos esquemas, da importância da gente conhecer, vamos falar um pouquinho sobre quais são os esquemas mais predominantes ali dentre a nossa classe, né, de profissionais. Eu não Depende, tenho quase nem. nenhuma de Nadinha. nós, gente, é perfeita, você não acabou de falar isso?
dependência e incompetência, autossacrifício, subjugação, desconfiança e abuso, padrões inflexíveis, abandono, emaranhamento e privação emocional. Você viu que a gente vai dando chat pra A gente vai gabaritando, né? E assim, em alguns estudos até trazem que três são muito, muito, muito fortes dentro da nossa profissão, que é o autossacrifício, privação emocional e padrões inflexíveis. Certeza. Era certeza. E aí, Débora, 10, a gente, gente 10 vai... na prova. São 10 de 18, olha que coisa maravilhosa. E fora os outros, né, que a gente pode ter, talvez a gente não gabarite aqui, mas assim, tem outros esquemas ainda importantes, mas vamos pensar, né? Autossacrifício numa profissão, isso pode ser um lado muito positivo, né? Mas até que medida? Até que medida. A privação emocional vai pegar um pouquinho na abordagem que talvez a gente atenda, né? E padrões inflexíveis, gente, não tem como, né? Mas eu fico pensando também, por que será que a gente escolheu a profissão que a gente escolheu? Será que na Porque a verdade gente tem esses esquemas aí. exato? É Então, aquela assim, história, né? olha, Viver olha a vivendo. engrenagem rodando tão bonitinha. Eu escolho, é igual Tostines, né? Não pode fazer propaganda, mas enfim, vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? Vou ser psicóloga porque tenho autossacrifício, privação emocional, padrões inflexíveis, ou, né, a gente escolhe também baseado nesses esquemas, né? É o cuidar do outro, é estar disponível para o outro está precisando de mim, e nessa também a gente vai é, é, atendendo um pouquinho a nossa necessidade, né? Nossa privação emocional. Então, tá tudo junto, né? A engrenagem vai ficando tão bonita, uma química esquemática maravilhosa. Sim. Mas acho que é isso, né, gente? A gente tá atenta para isso, né? Juntando tudo, a gente tá atenta para nos conhecermos, para sabermos somos nossas dores, nossos esquemas, para quem é terapeuta do esquema, a gente poder ter tempo de autocuidado também, porque acho que Ana Rison fala muito isso, né? Ninguém merece um terapeuta cansado, porque um terapeuta cansado ele vai estar descuidado, ele vai estar desatento ali para percepções que possam vir naquela hora. E a gente sabe, né, o quão difícil e gratificante e cansativo que é atender com uma demanda emocional muito alta. Então, é importante que a gente tenha também esses momentos de autocuidado para estar bem e estar presente naquela sessão e atento. O que mais que a gente falou que é importante? Supervisão? É Sim. isso, Supervisão, né? terapia. Foi o que a Terapia. Duda falou. Conhecer seus limites, se cuidar, como ele falou. É uma disponibilidade emocional mesmo, assim, né? Ali no momento em que a gente está atendendo. Então, dar esse valor ali, né? Desse momento em que você está tendo essa proximidade que você está tendo ali com a pessoa, para realmente ter esse cuidado, ter essa responsabilidade ali, né? Realmente. Sim. Acho que é esse o caminho que a gente tem para oferecer nesse momento, para quem está aqui ouvindo a gente. Mas, gente, vai ser tão bom poder ouvir outras histórias, né? Sim. E a gente também vai se conectando quando a gente faz esse movimento de entender que somos só seres humanos com um trabalho que é voltado para outro ser humano. Então a gente pode se permitir sentir, chorar, errar e reparar. Não tem erro no mundo que não dê pra gente reparar, que não seja a morte ali, né? Então, chupa padrões inflexíveis, né? A gente pode É. afastar ele daqui. Aham. É isso. Sim. Ai, que bom. Chegamos ao final desse episódio profundo, com suspiros, e esperamos, né, que tenha ajudado você a esclarecer
algumas coisinhas por aí que tenha tocado de alguma maneira. Nós queremos expressar nossa gratidão por terem dedicado seu tempo a explorar conosco essas complexidades emocionais que todos nós temos. Não estamos ilesos. Uhum. Esperamos sinceramente que tenham encontrado inspiração e talvez até ressonância com as experiências que compartilhamos. Gente, pra gente é uma jornada assim incrível poder compartilhar nossas histórias, um pouquinho de conhecimento que a gente tem com vocês. É como se nós fôssemos se tornando mesmo essa comunidade, né? E uma comunidade que a gente tem muito orgulho. Então, por isso a gente também agradece seu tempo, por estar aqui conosco, nos ouvindo semanalmente, quando dá, e também pela mensagem que vocês puderem compartilhar com a gente, pelas experiências que vocês já tiveram. Isso, sem dúvidas, é muito rico para a gente. E é o que move o nós, né? É o combustível que a gente tem. Então, continuem participando, pois seus insights são uma parte valiosa para esse podcast. Lembrando a todos os psicólogos e psicólogas que estão aqui conosco, sejam pacientes consigo mesmo. Se conheça, né? Invista no autoconhecimento, invista na supervisão, invista em você, né? Não existe problema quando essas demandas se cruzam. Nós só precisamos ter um olhar atento para isso, para podermos reparar. A jornada emocional é complexa e sentir a partir disso. O importante é aprender a navegar por essas águas turbulentas com sabedoria, compaixão, tanto para nós quanto para os nossos pacientes. E assim, nos despedimos, mas apenas por agora, porque essa semana que vem tem mais. E se vocês têm mais perguntas, histórias para compartilhar ou até mesmo sugestões para futuros episódios, nos encontrem nas redes sociais para essa troca. Estamos aqui para vocês, assim como vocês estão para os seus pacientes. Continuem explorando, aprendendo, se conhecendo e, acima de tudo, cuidando de si mesmos. Um beijo e até a próxima semana, queridos ouvintes.